Hello, students. Peace of Jesus. Olá, estudantes. A paz de Jesus. Na aula de hoje, aula número 6, estaremos abordando sobre o tema Numbers. Números. Tenha em mãos o seu caderno de estudo para tomar nota e copiar todo o nosso conteúdo, de maneira que você possa revisá-lo mais tarde. Tenham todos um excelente estudo. É fundamental que conheçamos os números em inglês, pois em um determinado momento nós vamos dizer a nossa idade, o número da casa que nós moramos, ou o número da rua, o número do telefone, o dia de uma determinada data e etc. Por isso, é muito importante que você domine esse conteúdo, que você estude quantas vezes for necessário, de maneira que você aprenda a escrever por extenso os números e também pronunciá-los. Então, peço que você me acompanhe com muita atenção nessa aula. Vamos iniciar com a primeira coluna, onde são apresentados os números de 1 até o 10. Listen and repeat. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Se atente com relação ao som desses números e percebam que alguns deles têm uma escrita já um pouco mais complexa, bem diferente da língua portuguesa, por exemplo, os números 3 e o número 8. Se você puder, copie várias vezes por extenso cada um dos números para que você consiga memorizar todos eles. Agora partiremos para os números da segunda coluna, do número 11 ao 19. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Do número 13 ao 19, nós temos no final de cada palavra o termo teen, que vem de adolescente, que normalmente é justamente nessa faixa etária, entre os 13 aproximadamente até os 19, segundo alguns autores. E essa pronúncia final é como se você estivesse tocando uma campainha. Teen, teen, ok? Agora partiremos para a terceira coluna com os números da cor amarela, do número 20 ao número 1000. Listen and repeat. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60,
60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 1000, 1000. Percebam que um número que muitos acabam confundindo quanto à diferença de pronúncia é entre os números 9, 19 e 90, pois eles apresentam sons muito próximos. Vamos ouvir mais uma vez, com máxima atenção, a diferença do som entre esses números. 9, 9, 9. O som mais forte é o primeiro, da primeira sílaba. 9. No número 19, nós lembramos do som da campainha. 19. 19. Ok. E agora o número 90. 90. 90. O som mais forte é da última sílaba. Ok? 90. Very good. Muito bom. No slide anterior, aprendemos a falar inglês 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Se eu quero completar um número depois, por exemplo, aqui, nós temos aqui o número 21. Nós aprendemos que 20 em inglês é 20. Se eu quero falar 21, eu falarei 20, tracinho, 1. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. E assim por diante. Então, do número 21 ao 29, eu vou iniciar com o nome 20, vou colocar o tracinho e na sequência eu vou pronunciar o número simples que está após esse número inicial, após o 20. Ok? São aqueles primeiros números que nós aprendemos anteriormente, do número 1 ao número 9. Vamos agora analisar o terceiro número, 32. 32. 32. Como é que eu falo 31? 31. Como é que eu falo 33? 33. 34. 34. E assim por diante. Inicialmente, eu vou utilizar o nome 30, vou colocar um tracinho e vou acrescentar com o número que segue na minha análise. Próximo número é o 43. 40, tracinho, 3. 43. Se eu quero dizer 46, 46. 47, 47 e assim por diante. Agora, próximo número é o 54. Em inglês nós falamos 54. 50, tracinho, 4. 54. Se eu quero saber os outros números, 51, 52, 53 e assim por diante, eu inicio com o primeiro número, que é o 50, tracinho, e eu vou acrescentar o número que segue após ele. Ok? Próximo número, 65. 65. 65. 65. 60, que vem de 60, tracinho, nós vamos depois falar o número que vem acompanhado, que vem após o 6, que nesse caso é o 5, então 65.
Se eu quero falar 66 em inglês, 66. 67, 67. Muito bem. Próximo número, 76 em inglês. 70, tracinho, 6. 76. Próximo número, 87. 80, tracinho, 7. 87. E o último número dessa primeira coluna, 98. 98. 98. 98. Ok, agora vamos para os números que vêm acompanhados pelo nome 100. 100. Bom, quando é que eu vou utilizar o 100? Quando eu vou contar os números 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Então nós vamos utilizar o 100. E qual é o primeiro número que eu vou mencionar? Se eu falo 200 é 200. Se eu quero falar 202, 202. 202. O que significa and? Significa e vem o número que está acompanhando ele. 313 em inglês. 313. 313. 440. 440. 440. 555. 555. 555. Próximo número, 667. 667. 667. 782. 782. 782. 874. 800. Perdão. 874. 874. E o último número dessa segunda coluna, 999. 999. 999. Very good. Muito bom. São muitos detalhes e informações que você precisa praticar. Escreva várias vezes esses números próximos a eles, para que você reforce o seu aprendizado. Agora nós vamos aqui para o último slide dessa aula, onde nós já falamos dos números 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e assim por diante. 6.000, 7.000, 8.000 e 9.000. Se eu quero falar em inglês 1000, eu irei falar 1000. 1000. Se eu quero falar 2002, 2002. 2002. 3.300. 3,300. 3,300. 4.400.
440. Perceba que a partir daqui os números já estão maiores, com mais informação. E aí, nesse caso especificamente, já teremos que utilizar um sinal, que é o sinal de vírgula. Este sinal está na cor vermelha, como é possível se ver nesse slide. E como é que eu falo vírgula em inglês? Comma. Comma. Ok? Então, se eu falar comma, eu estou falando vírgula. 4.440. 4,000, comma, 440. 4,000, 440. 5.555. 5,000, 555. 5,000, 555. 6.789. 6,000, 789. 6,000, 789. 7.890. 7,000, 890. 7,000, 890. 8.123. 8,000, 123. 8,000, 123. E por fim, o último número, 9.999. 9,000, 999. 9,000, 999. Very good. Bom, e se eu quero falar 10.000? Basta eu falar 10,000. Se eu quero falar 20.000, 20,000. Se eu quero falar 100.000, 100,000. E assim por diante. Espero que você tenha compreendido um pouco a respeito desse tema sobre os números. Estude bastante, copie, pesquise sobre vários exemplos de exercícios para que você pratique e tenha um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre os números. Convido a todos para assistirem o vídeo com o título Números em Inglês, Numbers and in English, aula 8 para iniciantes do professor Kenny. Acesse esse link no YouTube para que você reforce o seu conhecimento sobre os números. Também convido a todos a se inscreverem no nosso canal no YouTube chamado Teologia em Inglês e Português. Se inscreva e compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos. Chegamos ao final de mais uma aula. The end. Until next time. Um abraço para todos. Que Deus abençoe a todos nós.